universitários que praticam beisebol e rugby no Brasil. Você é a favor do aborto? No X da Questão de hoje, um sociólogo discute o assunto na relação entre Estado laico e Igreja. Exposição mostra curiosidades em uma viagem pelo corpo humano. Veja isso e muito mais agora no Espelho Urbano. Olá! Os esportes estrangeiros estão cada vez mais sendo procurados por universitários brasileiros. Mesmo sem o apoio das universidades, os estudantes treinam e participam de competições em busca de mais visibilidade. Um gramado como outro qualquer. Pode até parecer um campo de futebol, mas o jogo é mais agressivo. Aqui, o contato físico é intenso. O rugby ainda pode ser estranho aos olhos dos brasileiros, porque a prática desse esporte não é comum no país. Mas essa situação está mudando. É que 2 universidades da região de Campinas adotaram alguns esportes estrangeiros como disciplina, e a aceitação dos alunos está sendo positiva. Eu treino rugby há 1 ano e meio. Eu comecei a treinar no ano passado, que eu fiquei sabendo do rugby em Valinhos. E aí, quando eu vim para a Unicamp, eu fiquei sabendo do time daqui. Vim treinar aqui, gostei muito do esporte. Mas não é só o rugby que vem fazendo todo esse sucesso. O beisebol é outro esporte estrangeiro oferecido por universidades da região. Comecei a praticar o esporte, o beisebol, por causa do meu pai, na verdade. Principalmente porque ele ele praticava na infância. E aí eu vi que aqui na Unicamp tinha a oportunidade de praticar, treinar. Aí eu decidi vir treinar. A semelhança entre esses 2 esportes é que, apesar do pouco apoio, investimento e infraestrutura, aqui na Unicamp os times de rugby e beisebol treinam 3 vezes por semana. Além disso, participam de jogos universitários e possuem grandes títulos. A gente participa de vários campeonatos. Por exemplo, o Tusca, o Tubarão, que tem aqui na Unicamp, o CBBSU, que é o brasileiro, né? Entre vários outros que são torneios mistos, assim, de softball e beisebol. A gente participa basicamente de engenharias e do Tusca, que são campeonatos organizados pela Liga da Engenharia. E no Engenharia, do último ano, a gente foi campeão e no Tusca somos bicampeões. Na PUC Campinas, o rugby é uma modalidade que ainda está sendo inserida. Mesmo assim, os alunos já pretendem disputar campeonatos. Até ano passado, no JUCA, nos Jogos Universitários de Comunicação e Artes, ele era um esporte em teste. Eles não sabiam se ia dar certo, tinha muita gente para participar. Aí, como deu certo nos últimos 2 anos, ano que vem ele vai se tornar obrigatório, todas as atléticas vão participar. O treino para a conquista de títulos é árduo. O problema é que, mesmo oferecidas pelas universidades, essas modalidades do esporte estrangeiro não recebem o investimento necessário, principalmente se comparado a outros esportes nacionais, como o futebol. Até porque o rugby é novo, eu acho que ele vai crescer bastante, porque pelo comecinho assim, teve bastante procura, eu acho que ele vai crescer bastante. Mas comparado com o futebol, futsal, não tem igual. Por isso, uniformes, materiais de treino e espaço para a prática do rugby e do beisebol é mantido pelos alunos. A força de vontade é tanta que são eles os financiadores e os atletas ao mesmo tempo. Os próprios alunos sentiram a necessidade de se organizar para tentar promover o esporte, porque não existe um apoio da própria universidade. O que a gente faz é, através de outros recursos dos alunos, uma mobilização dos alunos, a conseguir o dinheiro para comprar o material para o treino. Mas não são as dificuldades encontradas pelo caminho que vão fazer os atletas desistirem dos seus objetivos. Esses são apenas os primeiros passos da conquista de um grande sonho. Pôquer vira disciplina em universidade. Os alunos devem estar animados. Daniele, como é que vai ser isso? É isso aí, Larissa. Os alunos estão super animados. A partir do 2º semestre de 2013, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, irá oferecer aos alunos da Faculdade de Ciências Aplicadas do curso de Fundamentos do Esporte uma disciplina sobre pôquer. O nome da disciplina é Fundamentos do Pôquer, tópicos especiais em Ciências do Esporte e Fundamentos do Pôquer. Ela não é só diversão. O objetivo da disciplina é a investigação e a discussão científica das técnicas e ferramentas matemáticas utilizadas nesse jogo.
Além de aprender o esporte, os alunos devem aprender a pensar sobre a lógica, utilizar essas ferramentas e aprender a tomar decisões baseadas no comportamento das pessoas. A disciplina contará também com a participação do André Akari, campeão mundial de pôquer no ano de 2011, entre outras personalidades desse esporte. Vale lembrar que outras universidades em todo o mundo oferecem a mesma disciplina, como a Universidade de Harvard, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e a Universidade Alberta, no Canadá. É com vocês. Invisíveis para a população, debaixo das pontes, nas praças públicas e nas calçadas dos grandes centros. Os moradores de rua passam despercebidos para a maioria das pessoas. Descubra como é a vida das pessoas que sobrevivem à margem da sociedade. Segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas, 95 mil pessoas passam por dia pelo centro da cidade. A multidão anda apressada para chegar ao seu destino e parece não notar a presença daquelas pessoas que não têm para onde ir. Os moradores de rua fazem parte da paisagem dos grandes centros urbanos. De tão comuns, eles parecem já terem se tornado invisíveis aos olhos da população. Banha e a fome. O banho e a fome e o respeito que você não tem de ninguém. Nem de gente normal você não tem dignidade. As praças José Bonifácio e Rui Barbosa, localizadas em frente e atrás da Catedral de Campinas, são o lar de muitas pessoas em situação de rua, que vivem juntas em busca de melhores condições de sobrevivência. Segundo a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, 601 pessoas vivem em situação de rua hoje em Campinas. Banho, comida e segurança são alguns dos maiores problemas. Para dormir de noite é difícil. Aí um tem que ficar olhando, senão o outro rouba nós. E os policiais vêm dar em quadra nós toda hora também. Fala que nós rouba as coisas aqui, bate em nós tem que sair correndo. E ninguém faz nada, né? Cada um olha o outro. Um, quando tem roupa, ajuda o outro, dá comida. Ajuda como que serra, né? Faz mangueaços das pessoas. Tem umas que xingam, tem umas que dão. Tem umas que não gostam de jeito nenhum. Alguns dos sem-teto relatam que estão na rua por problemas com a família que impossibilitam o retorno para o lar, uso de drogas ou dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Luísa explica que deixou a residência da mãe por ter sofrido preconceito com a sua opção sexual e que prefere morar na rua a voltar para casa. Eu vim morar na rua, sabe por quê? Porque eu não encontrei... Aqui eu encontrei família, o que eu não encontrei dentro da minha casa. As pessoas criticam quem mora na rua, só que são as pessoas mais que acolhem, assim, que é família de verdade. Será que a sociedade está preparada para aceitar pessoas que têm um estilo de vida diferente do que é considerado padrão e normal? O sociólogo Tiago Duque afirma que os moradores de rua muitas vezes são mal vistos pela população, porque não se enquadram nos moldes exigidos pelo sistema capitalista. Transitam por outras formas de constituir família, de se relacionar afetivamente, de ter vínculo com o espaço físico, com o lugar onde as pessoas vivem. Então, aí são ideias de como a gente pode viver alternativamente num sistema como esse. O relatório elaborado pela Prefeitura de Campinas no início deste ano afirma que 57% dos moradores de rua estão concentrados na região central da cidade. Acredita-se que, como o centro é mais movimentado, ele oferece maiores chances de sobrevivência na rua. Muitos cidadãos reclamam que os sem-teto tiram a beleza da cidade e existem controvérsias sobre a melhor maneira de lidar com o problema. Como é que é a história do caminhão Catatreco? O Catatreco é assim, ele vem de segunda-feira, 8 horas da manhã, pega a roupa nossa, acorda nós com spray de pimenta no olho, joga nossa roupa, joga nossa coberta pro alto e pega, joga tudo no Catatreco e leva embora, o caminhão leva embora. E nós não tem roupa, eles batem em nós, nós não deixar levar embora. Os moradores no centro ficam mais visíveis numa cidade como a nossa. Então, evidentemente, se eles não estivessem no centro, toda a crítica e todo o olhar estigmatizador e toda a tentativa de eliminá-los ou tirá-los da rua seria diferente. Estar na rua pode ser uma escolha ou falta de opção, mas todas as pessoas têm os mesmos direitos ao espaço público e à cidadania. E no próximo bloco, a maneira como política e religião se misturam no Brasil é o tema do X da Questão. Não saia daí.
Depois da polêmica do deputado Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos, mais uma lei causa discussão. A chamada bancada religiosa é mais uma vez criticada por causa do Estatuto do Nascituro, que proíbe o aborto até mesmo em casos de estupro. Mas será que esse movimento tem força para aprovar os projetos de leis como estes? O X da Questão dessa edição discute a relação entre religião e Estado laico. A bancada religiosa da Câmara dos Deputados é formada por católicos e evangélicos, e eles têm demonstrado muita força para aprovar ou rejeitar projetos de lei. Recentemente, algumas investidas dessa bancada têm gerado polêmica, como a defesa da proibição do aborto em qualquer caso, cura para a homossexualidade, além da controversa nomeação do pastor Marco Feliciano para a presidência da Comissão de Direitos Humanos. O tema de hoje do X da Questão é de que maneira política e religião se misturam no Brasil. Estamos recebendo aqui no estúdio o professor e diretor da Faculdade de Jornalismo, Lindolfo de Alexandre de Souza. Muito obrigado pela presença. Olá, Maurício. É uma alegria poder debater esse tema que é tão importante e está tão presente na vida das pessoas. Estou à disposição. Na sua opinião, de que maneira essas propostas, como o Estatuto do Nascituro, entre outras, representam de verdade a parcela religiosa da população? Você sente que essas políticas representam esse público religioso? Na verdade, assim, a sua pergunta é importante, mas teria que pensar que o público religioso, a religiosidade da população, ela é também marcada por um caráter de diversidade e também de heterogeneidade. Então, assim, não há uma única religião que tenta interferir no espaço público e, portanto, no Congresso Nacional. Mas a diversidade religiosa que faz parte da população, não só no Brasil, mas de maneira geral no mundo ocidental, isso faz com que, na experiência religiosa da pessoa e, portanto, da instituição em que ela vive, diferentes ideias brotam. E quando essas ideias chegam no Congresso Nacional, elas vão se articulando. Em alguns momentos, por exemplo, católicos, evangélicos e espíritas se unem a partir de uma causa. Em outros momentos, como por exemplo, concessão de canais de televisão, católicos e evangélicos se separam. Então, dependendo das demandas e dos temas, a partir das afinidades, esses grupos religiosos são capazes também de fazer lobbies junto aos deputados e eleger seus próprios deputados para interferir na pauta pública, né? No fundo, eu penso que a religião ela tenta interferir no espaço público para manifestar a sua visão de mundo, para além só daquilo que seria o terreno da própria fé, o terreno da própria igreja. Então você acredita que esse tipo de decisão ela tem um caráter até mais político do que religioso mesmo? Eu acho que as duas coisas. Por que as duas coisas? Porque não é verdade que todo ser humano político é religioso. Mas é verdade que todo ser humano religioso, ele é também cidadão, portanto ele tem uma ação no espaço público e, portanto, ele tem uma dimensão política, que pode ser pela negação ou pela afirmação. Há, por exemplo, grupos religiosos que dizem, olha, não deve misturar religião com política. Essa é uma decisão política, lógico, de não misturar. Ou há grupos religiosos que dizem que a igreja ou a instituição deve ter uma ação não só mais efetiva, mas também organizada nos espaços públicos, elegendo deputados, vereadores, senadores, prefeitos, enfim. Esses grupos tentam fazer os lobbies para manifestar sua visão de mundo, né? Então, nesse sentido, aquilo que é uma decisão política acaba sendo também, como pano de fundo, algo que brota da fé, brota da religião. Mas aonde que a coisa se confunde um pouco? É que muitas vezes a pauta chega para o Congresso Nacional não como uma questão política. Então, por exemplo, é perfeitamente dizer que ser contra o aborto por uma questão religiosa, Deus não deixa, portanto é pecado, ou dizer sou contra o aborto por uma questão filosófica em relação à origem da vida, por uma questão científica, o DNA, quando o óvulo é fecundado, enfim. Então a visão religiosa reflete também outras visões de mundo. E essas visões se misturam de tal forma que, quando chega no Congresso Nacional, ou quando o debate público se apresenta, diferentes grupos religiosos vão manifestar suas visões de mundo, né? Então, você acredita que a forma com que é colocada, principalmente pela mídia, esse tipo de debate, que se é religioso, se é político, você acha que ela é meio deturpada? Você acha que eles sempre acabam levando para o viés religioso? Por exemplo, acho que existem pessoas que são contra o aborto e não são necessariamente religiosas. Perfeito. E eu acho que a mídia, não sei se deturpar, mas o que a mídia faz é uma visão normalmente equivocada, que é colocar religião de um lado e ciência de outro. Religião de um lado e política do outro. Então, por exemplo, em relação ao aborto,
Há grupos religiosos que fazem o lobby lá contrários e há grupos religiosos que dizem, olha, em alguns casos dá para ser favorável. Né? Em relação à pena de morte, por exemplo, há grupos religiosos contrários e há grupos religiosos favoráveis. Então me parece que para perceber que de fato há um debate, há um conflito entre religião e política, entre religião e esfera pública, mas para perceber as diferentes variáveis desse conflito, eu acho que é importante dizer que no Brasil e no mundo ocidental não há uma única visão religiosa. Então, assim, perceber que o universo religioso também é fragmentado e ele possibilita diferentes visões. Evidentemente, em alguns casos, há uma visão mais hegemônica. Então, por exemplo, essa questão do aborto, ela reúne parlamentares católicos, evangélicos, kardecistas, parlamentares de culto afro-brasileiro, enfim, reúne muitos religiosos, parlamentares de ascendência judaica, embora eles sejam poucos, enfim. Isso reúne, há uma hegemonia, mas há religiosos também que permitiriam o aborto em determinados casos. Então, nesse caso, por exemplo, a polêmica nomeação do Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos, você acredita que isso pode ser uma ameaça ao Estado laico ou isso simplesmente é, vamos dizer, uma organização dos evangélicos, politicamente, de reproduzir ideologicamente a força do partido do PSC? Olha, eu acho que a nomeação do pastor Marcos Feliciano é uma manobra, na verdade, assim, uma lacuna que essa bancada religiosa percebeu no momento em que o PT preferiu as comissões de finanças, de orçamentos. Quer dizer, tradicionalmente, há 13 anos ou 20 anos, o PT sempre foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. No momento em que, na fatia do bolo, o PT preferiu mexer com dinheiro, com orçamento, com finanças, sobrou a comissão menos importante para o PSC. Então, quer dizer, a ameaça ao Estado laico, houve um grupo que conseguiu um espaço a partir de opções que foram feitas pelos partidos grandes. Então, dizer que o PSC é o culpado, não, mas PT, PSDB, o Democratas, todos eles foram noutra direção, quer dizer, isso, e aí abriu-se um espaço, né? Então você acredita que o problema que as pessoas têm em relação a misturar política e religião seja a generalização de todas as religiões, que como se a bancada religiosa fosse simplesmente a religião e existem milhares de religiões. Imagino que sim. E se você pensar, por exemplo, que o Marcos Feliciano ele é taxado como o conservador, enfim, mas a Marina Silva é tão evangélica quanto ele e há setores progressistas que a apoiam. Quer dizer, a Benedita da Silva, que é a deputada federal do Rio de Janeiro, que era mulher negra e favelada e foi eleita com bandeiras extremamente progressistas, ela tem origem evangélica. Então, acho que o importante é entender que existem várias parcelas da sociedade que precisam ser representadas no Congresso, não é mesmo, professor? Pode ser. Muito obrigado pela presença, professor. O X da Questão fica por aqui e até a próxima. No próximo bloco, um bate-papo descontraído com o radialista Rui Borges. Voltamos já. Você acha que a corrupção só está no governo? A corrupção começa nos atos mais simples. Quer um país melhor? Faça a sua parte. O personagem urbano de hoje é com o radialista Rui Borges, que já entrevistou grandes celebridades mundiais. A repórter Tamires Daniel bateu um papo descontraído com o locutor. Com certeza, quem passou, ainda vai passar pelo rádio no Brasil, vai ouvir falar desse cara. Rui Borges, artisticamente conhecido como Rui Bala, vai contar pra gente aqui um pouco da trajetória dele no rádio, na televisão, como que foi desde que ele se formou como jornalista. Conta pra gente, você fez jornalismo. Fiz jornalismo. E depois, o que aconteceu na sua vida? Na verdade, eu fiz jornalismo já com a intenção... inicialmente não, mas eu queria trabalhar em revista, ou jornal talvez, né? Naquela época tinha muitas revistas legais e tal. Mas eu acabei, já gostava de rádio e tal, e aí eu vi uma brecha em fazer o rádio porque tem a matéria rádio, acho que até hoje ainda tem, né? A gente não tinha rádio e TV na época. Hoje é um curso mais recente. E aí optei por seguir no jornalismo para abrir essa brecha para o rádio. Eu terminei a faculdade, aí eu fiz um outro curso de rádio, e aí eu comecei em 1986 na Rádio Clube de Ribeirão Preto. Coincidentemente, eu morava em São Paulo, acabei indo para Ribeirão, e aí comecei a trabalhar lá. Efetivamente, minha carreira começou em 86. E aí fui coordenar minha primeira rádio, isso em 91,
92. Que já foi a Rádio Transamérica? Não, aí era em Ribeirão ainda, eu fiquei mais alguns anos em Ribeirão e aí me chamaram para ir para São Paulo. Aí eu fui em 93, de 93 para 94. Daí você teve um programa só ser... Aí eu fui e comecei, tem tudo na minha vida, assim, eu acho que não é coincidência, também um pouco de sorte e também um pouco de dedicação, né? Eu cheguei na Transamérica, a Transamérica estava numa série de mudanças e eles tinham um programa que se chamava Estúdio ao Vivo. E eles ressuscitaram esse programa, é um programa que tinha parado no tempo, tinha marcado época. Tá? E aí eles voltaram, o diretor da época me viu como um cara de perfil para apresentar o programa e eu comecei. Aí desde todas as bandas nacionais dos anos 90 até as internacionais também, muita gente legal passou por lá. Qual foi a época que você realmente entrevistou grandes celebridades? O que você estava fazendo? A Transamérica em 96 cobriu as Olimpíadas. E eu fui para fazer essa cobertura, foi um processo muito legal, tal, e eu fiz a cobertura e algumas transmissões. Em 97, no ano seguinte, a rádio resolveu inovar e falou, vamos fazer uma transmissão de Oscar. Não, a gente fez o Grammy primeiro, na verdade, que o Grammy é sempre um pouco antes, depois o Oscar. Eu queria ter entrevistado dois artistas, assim, um pouco antes disso, eu queria ter entrevistado Madonna e Michael Jackson. Eu não cheguei a entrevistar, mas eu cheguei a conseguir fazer uma pergunta para os dois. O primeiro cara que eu marquei, assim, eu lembro que eu marquei Mel Gibson, eu falei, puta, Mel Gibson. Eu consegui entrevistar os Rolling Stones, né? O U2 e os Rolling Stones, né? Não, mas eu acho interessante quando a gente repara no estilo de entrevista que você faz, é que você sempre pega alguma coisa peculiar sobre a vida da pessoa. Como que é isso pra você no sentido de jornalismo? Você tem uma tática? Eu acho que você tem que se preparar o quê? Fugir do trivial, fugir do lugar comum. Isso eu percebi no começo, quando as primeiras entrevistas era sempre aquela história, e aí, como é que tá seu trabalho e tal. É legal, mas eu acho que eu tinha uma tática, depois eu fui desenvolvendo isso com o tempo. Eu quebrava o entrevistado com uma pergunta totalmente fora, uma coisa que ele não estivesse preparado para responder. Sei lá, um cara que está lançando um disco, um cara que está lançando começando uma turnê, ou está no meio da turnê, ou está lançando um filme. Eu mudava, eu ia para outro caminho. O rádio é realmente sua paixão? É uma delas, assim. É uma delas. É uma coisa que porque, assim, como em toda profissão, a gente não tem como. Você tem os bons momentos e os maus momentos. É normal, isso aí é da vida, não adianta. Mas é uma coisa que eu sou, assim, eternamente... além de ser paixão, é uma coisa que eu sou muito grato, entendeu? Acho que a gratidão é importante, né? Obrigada, Rui, pela conversa. O Espelho Urbano de hoje conversou com o radialista Rui Bala. Pode seguir aí do estúdio. Larissa, o corpo humano é mesmo muito interessante, né? É mesmo, Juliana. E uma exposição aqui em Campinas revela todas as curiosidades do corpo. É o que mostra a reportagem da Renata Barbieri. Por causa que a gente tem garganta seca. Por causa que quando a gente faz assim, chupa o ar pra dentro, daí dá um soluço. Por causa que a gente fica meio com friozinho e arrepia um pouquinho. Ela desce e uma parte vai para um lado, as bebidas vão para o lado, a comida vai para o outro. Então ela vai para a bebida e vai para a periquita. Você também não deve saber as respostas dessas perguntas, não é? Pois hoje nós vamos desvendar alguma dessas curiosidades aqui, nessa viagem pelo que parece conhecido, mas é cheio de mistérios, o corpo humano. Vamos lá? O fantástico corpo humano leva pessoas de todas as idades a uma jornada através do nosso bem mais precioso, nossos corpos. Surpreendente pela riqueza de detalhes, a mostra aguça a curiosidade e permite conhecer mais sobre a complexidade do funcionamento de cada sistema que compõe o corpo. E para as crianças que passam por ali, é pura diversão. Os adultos ficam bastante espantados, né? Porque às vezes eles vêm achando que eles vão encontrar algo de plástico, que é algo que não seja real. E quando eles vêm e vê que tudo que eles estão vendo é verdadeiro, que são partes humanas, realmente, eles ficam bem espantados, bem surpresos. As crianças, desde o início, desde a primeira galeria da parte esquelética, elas ficam muito surpresas, muito felizes mesmo. Cada vez surpresas e querendo mais e mais. É muito legal as crianças porque elas são muito curiosas, elas perguntam bastante, diferente dos adultos. Os adultos, eles acho que ficam um pouquinho com vergonha de perguntar, mas as crianças gostam de perguntar, elas sugam bastante os nossos conhecimentos.
A exposição foi toda concebida nos Estados Unidos. Os corpos e os órgãos são de chineses que optaram por doá-los para o propósito científico e foram preservados para fins educativos por um processo de conservação permanente chamado de plastinação. É uma viagem por 10 galerias com cerca de 11 corpos adultos, praticamente completos, com cortes que apresentam os sistemas, e mais 150 espécimes de órgãos do corpo humano. A exposição também desvenda algumas curiosidades intrigantes, como aquelas que a gente mostrou no começo da matéria. Por que a gente soluça? O que acontece quando tomamos refrigerante? E por que nossos músculos arrepiam? O monitor da exposição esclareceu essas dúvidas para a gente. Soluço geralmente é um espaço do diafragma, né? Geralmente, um caso ficou um ar vago, geralmente quando você tenta inalar um alimento e um ar junto, geralmente vai dar um espasmo, aí o soluço vai começar a fazer o som de IC. Então, como a gente consome refrigerante, o que acontece? Nosso intestino, de uma forma geral, ele não consegue dizer o que você está ingerindo, se é alimento, se é bebida, no caso no estômago. Na hora que você está ingerindo, no caso até a sua própria saliva, um refrigerante, ele vai lançar, no caso, ácido. Esse ácido vai acabar para pegar e dissolver nutrientes. Você imagina você bebendo refrigerante. Refrigerante tem um pH de 3, que é um pH muito baixo, referente à água, que tem um pH 7. Você imagina, é ácido com ácido. Você imagina como deve ficar seu estômago dentro quando você está bebendo refrigerante. Por que a gente arrepia? Geralmente, no caso, é uma defesa do organismo para gerar calor dentro do seu corpo. A visitação à exposição O Fantástico Corpo Humano é um mergulho em 3 dimensões para dentro dos sistemas, pele e ossos, dos pés à cabeça. Você ainda está com dúvida, não é? É só vir aqui no Parque Dom Pedro Shopping e visitar a exposição. No próximo bloco, agenda cultural para o mês de julho. Dois filmes independentes, pensados e produzidos na região de Campinas, são destaque no Sala de Cultura de hoje. E mais, as mudanças desde a produção até a finalização dos filmes com a chegada do cinema digital. Além da agenda cultural para as férias de julho. Começa agora mais um Sala de Cultura do Museu da Imagem e do Som de Campinas para falar sobre cinema. Isso porque o cinema digital está chegando no Brasil e a película vai ser substituída por equipamentos digitais, desde a produção, captação e exibição. Para falar sobre este assunto, nós conversamos agora com o historiador do MIS Campinas, Orestes Toledo. Orestes, qual o principal problema que o Brasil vem enfrentando com a chegada do cinema digital? Bem, o cinema digital, embora isso não seja apenas uma questão de semântica, né? Eu acho que há que fazer uma distinção entre cinema realizado com equipamento digital do que seja o cinema digital. Então há uma novidade tecnológica que necessariamente implica também em aspectos estéticos e não só econômicos. Mas o país está preparado para esse tipo de tecnologia, Orestes? Já está acontecendo. Isso, o Brasil, e não só o Brasil, o mundo todo, está numa nova situação. Porque, na verdade, não é um problema. Né? Na verdade, é uma solução. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista estético. Do ponto de vista estético, a grande vantagem é permitir um experimento maior. Se em película você poderia, digamos, filmar 3x1, 3 tomadas, né, por uma cena, agora você filma dezenas, centenas. Você não tem que esperar a película retornar do laboratório para ver o resultado, você já vê na hora. Sem falar na edição, porque a edição linear implicava num tempo muito maior e num esforço até físico. Agora, com o software, você tem, enquanto artista, possibilidades de ensaio e erro com maior rapidez. Por outro lado, o dilema, se há um problema hoje que o digital apresenta, isso sim é um problema. Mas é um problema de ordem política que tem que ser resolvido, mais do que econômica. É a facilidade da produção
Existe uma produção do cinema brasileiro hoje, curta-metragem, longa-metragem, ficção e documentário, de excelente qualidade artística, de múltiplos experimentos estéticos e que está censurado. Ele é censurado pelo mercado, porque esses filmes não são exibidos nas salas comerciais e nem na telinha da televisão. Agora, então, para o consumidor final, para quem vai no cinema, o cinema digital, então, só tem a acrescentar, né? Do ponto de vista do exibidor, essa questão que você coloca é importante, porque se reduz o custo da produção de uma determinada mercadoria, se reduz o custo de distribuição, né, digamos assim, no atacado, né, dessa mercadoria, o produto final, né, que é o ingresso que você paga, que lhe dá direito de permanecer algumas horas numa poltrona assistindo o filme, teria que reduzir. Mas duvido que isso vai acontecer. Obrigado, Orestes. Então vamos aguardar aí as novidades do cinema digital. E falando em futuro, nós vamos conferir agora uma reportagem com Bárbara Bigon de alunos que foram até Cannes apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. Confere aí. De uma história baseada em Sagarana até uma história baseada no imaginário popular, dois mundos distintos que se coincidem no espaço físico. De um lado, os recém-formados, do outro, um profissional com 15 anos de experiência. Confira agora como é produzir cinema independente na região de Campinas, pelos olhos dos extremos, de quem está entrando nesse mercado e quem está há um bom tempo. As produtoras assim, de Campinas, elas não estão bem ainda estabelecidas, entendeu? São produtoras ainda pequenas, trabalham mais com publicidade, então para fazer realmente um mercado cinematográfico de metragem sem Paulinha, hoje em dia, é muito difícil. A gente tem uma facilidade muito grande por questão de ter hoje equipamentos mais baratos, pessoal querendo fazer, querendo participar e você conseguir fazer sem depender muito de governo, de incentivo e com a cara e a coragem. Ana Cecília Araque, recém-formada pela Unicamp, já foi à França representar seu curta, A Última Rosa, no Short Film Corner, em Cannes. A gente foi levando o nome da Unicamp e tudo mais, então eu tinha, acho que, bastante responsabilidade, porque para as pessoas às vezes parece que, né, é glamour, foi uma festa, mas a gente estava lá para negócios mesmo. A gente fez esse curta-metragem, uma matéria, né, de TCC, junto com outras 4 equipes, todas diretoras mulheres. Eu achei no conto Sagarana essas duas coisas, né, que é uma paisagem devastada, mas, né, toda aquela questão do caipira. Dos olhos jovens de uma recém-formada aos olhos experientes de um profissional que está na estrada há um bom tempo, as dificuldades e satisfações de fazer cinema. Eu comecei de forma independente, trabalhando com VHS, Super VHS, passei pelo MiniDV, passei pelo do MiniDV um CCD para 3 CCDs, então eu experimentei todas as mídias. Marcos Otério é fotógrafo, produtor e diretor há 15 anos. Em seu portfólio tem 37 filmes, entre curtas, médias, longas e documentários. Recentemente chamou a atenção por produzir o filme Catarina, a lenda da loira do banheiro, baseado no folclore urbano. O divertido na filmagem, você saber que você está enganando, que de repente a pessoa está aqui, vai virar a câmera e vai aparecer, brincar com esse susto. Não é uma crítica que eu faço, mas a facilidade que você tem hoje de filmar, que hoje você não faz nem minutagem. Hoje você pega tudo isso em cartão, joga no seu programa de edição, você vai lá e você corta. Então, a dica é você encarar o equipamento que você tem hoje como se fosse um equipamento de película. A agenda cultural de hoje traz para você a programação do mês de julho em Campinas e região. O humorista e apresentador do programa CQC da TV Bandeirantes, Oscar Filho, estende a temporada do show Putz Grill por mais um mês no Teatro Iguatemi Campinas. As apresentações que iriam terminar no começo de junho, agora vão até 6 de julho, sempre aos sábados, às 7 da noite, no Shopping Iguatemi. A mistura do rock com samba formou o Sambô. Com trilhas em novelas em exibição, o grupo se apresenta em Itatiba no dia 8, às 10 da noite, no Itatiba Esporte Clube, localizado na Rua Pise Almeida, 592. E por falar em cinema, você pode curtir no Cultura Mostra o filme O Sol. A direção é do diretor russo Alexandre Sukhorov e conta a história da tradicional cultura japonesa e seu imperador Hirohito. A exibição acontece na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, às 7 da noite. O Sala de Cultura fica por aqui. Até a próxima edição. O Espelho Urbano fica por aqui. Até a próxima!